Galera tricolor, boa tarde. Começando os trabalhos aqui nesse feriadão, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de Aparecida. A gente vai falar aqui de 3 notícias importantes, tá? Sobre o Fluminense. A primeira delas, referente ao jogo de domingo, né? Teve uma mudança aí, temos novidades aqui que vão afetar diretamente o time titular do Fluminense para enfrentar o Avaí lá na ressacada. Jogo importantíssimo para o Fluminense voltar aos caminhos das vitórias, né? 3 jogos consecutivos perdendo, tá na hora de voltar a vencer. E tem essa notícia importante aí que vai afetar o time titular do Fluminense para a partida. Tá? A segunda notícia é referente ao mercado da bola, especulações aí rolando sobre o Fluminense para 2023, tá? Montagem de elenco, saiu notícia aí importante, a gente vai debater aqui rapidamente nesse vídeo aqui para deixar você bem informado. E a terceira notícia, para mim é muito preocupante, né? Uma apuração aí da Netflix sobre planejamentos do Mário Bittencourt para a sequência aí dos anos, né, caso ele seja reeleito como presidente do Fluminense, tá? A gente vai falar tudo isso nesse vídeo aqui, então convido você a ficar comigo até o final para ficar muito bem informado e, claro, sempre, né, depois deixar o seu comentário, participar aí da sua opinião, que é muito importante, é o nosso objetivo aqui nesse canal. Antes da gente partir para as notícias, só quero pedir o seu like, tá? Importante demais, aperta o botão do joinha aí, você vai ajudar muito a gente. Você não tem noção de como é importante que você deixe o like nos vídeos da Central que você assistir. O YouTube valoriza essa métrica, ajuda o nosso canal a chegar para mais tricolores e não tricolores, né? Fãs de futebol aí ao redor do mundo. Fortalece muito o nosso trabalho, trazendo aí, compilando as principais notícias, análises, debates, lives, tudo o que for relevante sobre o Fluminense para você, tricolor, tá bom? Vamos lá, galera. Então, sem mais delongas, né? A gente falou ontem, teve vídeo aqui no canal, que de maneira absurda, né, o STJD puniu o Manuel por 2 jogos, né, no lance do Fla-Flu, que ele foi expulso, expulso injustamente, por sinal. Quem cometeu a infração, né, foi o Felipe Melo que agrediu o jogador do Flamengo, acho que era o Marinho, mas o Manuel foi expulso, e o STJD, mesmo depois de ver as imagens e tudo, decidiu punir o Manuel com 2 jogos. O Caio Paulista, por exemplo, que realmente brigou, tomou um jogo de suspensão. Os jogadores do Flamengo tomaram um jogo de suspensão. E o Manuel tomou 2 jogos, porque consideraram o Manuel reincidente, né? Embora ele não tenha feito nada, acharam que era reincidência do Manuel. Enfim, ficaria aí de fora, né, da partida contra o Avaí, teria que cumprir esse segundo jogo, né? O primeiro já foi cumprido na partida contra o Juventude, não foi? É isso, contra o Juventude. Cumpriu lá, última vitória do Fluminense, por sinal. E aí foi expulso de novo contra o Atlético, né? E no último jogo, aí teria que ficar de fora contra o Avaí, tá? Não, mentira, não foi o último jogo que ele não jogou, não. Ele não jogou contra o Atlético Goianiense. O último jogo ele jogou, tá? Perdão. Só fazendo essa errata rapidamente. Contra o Avaí, ele teria que cumprir esse próximo jogo de suspensão e não ficaria apto, tá? Só que, informa o jornalista Marcelo Neves, tá? Vou botar aqui na tela. Fluminense consegue efeito suspensivo e terá Manuel contra o Avaí. Tá? A informação aí do Marcelo Neves, na coluna no Extra, falou aí, ó. Fluminense conseguiu nessa terça-feira ter acatado o pedido de efeito suspensivo e terá o zagueiro Manuel diante do Avaí no próximo domingo, após pegar a gancha. Tá aqui explicando a situação, tá? Ele foi punido com 2 jogos, mas já cumpriu um. Só que o Fluminense conseguiu o efeito suspensivo, por quê? Porque entrou com recurso, tá? E aí, como ainda está transitando em julgado, vamos botar assim, o Manuel não precisa cumprir ainda, tá? Ele está com efeito suspensivo, ele vai ter que cumprir lá na frente, caso depois que o recurso for julgado, se ele de fato for condenado, aí que ele tem que cumprir, não nesse jogo contra o Avaí, tá? Então fica aí a informação, né, para a galera que não estava querendo Felipe Melo titular contra o Avaí, pode respirar um pouquinho aliviado, porque a tendência é que o Manuel jogue, né? Ele é o titular, a tendência é que ele jogue, né? Tem a situação do Nino aí, tá em observação, saiu sentindo dores, mas eu particularmente acredito que o Nino vai ter condições, porque ainda faltam 4 dias para o jogo. Mas ao longo da semana, tendo novas informações sobre o Nino, a gente vai trazer aqui, vai atualizar vocês, tá certo? Galera, partindo aqui para a segunda notícia, só reforçar aqui para você deixar o like, se você não tiver deixado ainda like nesse vídeo. Vamos lá, porque saiu informação, né, essa semana. O Daniel até gravou um vídeo aqui no canal, uma informação até bem estranha, assim, eu achei estranha, surpreendente mesmo, do interesse do Fluminense num destaque do Campeonato Brasileiro, no destaque do Internacional de Porto Alegre, que é o atacante Pedro Henrique, né, de 32 anos, tá jogando muita bola no Inter, que é o vice-líder, ainda é o vice-líder, eu acho que é o vice-líder ainda do Brasileirão, né, mas tá muito bem no Brasileirão, brigando aí na parte de cima da tabela, exatamente, ainda é o vice-líder do Brasileirão. Pedro Henrique é um dos destaques, tem contrato até o mês de 2024 e saiu notícia de que o Fluminense tinha sondado o jogador, estava interessado, né? Eu particularmente, quando vi a notícia, estranhei,
Daniel, no vídeo que fez aqui, vai estar no card, também falou, acho estranho, seria uma grande contratação para o Fluminense. Mas ele também achou estranho porque não é muito o perfil, né? O Fluminense teria que fazer um investimento financeiro para contratar o Pedro Henrique, né? E é um jogador que é destaque de um time que está brigando, está até acima do Fluminense na tabela, né? Então, assim, seria um valor alto, não é muito o perfil do Fluminense. A gente não tem nem contratado destaques de jogadores de times abaixo da gente, que dirá de um time acima, né? E aí, enfim, ficou essa situação esquisita. Mas saiu informação aí no portal IG, tá? Sobre isso. Fluminense descarta interesse em Pedro Henrique do Internacional, tá? Informação aí do jornalista Felipe Silva, falando aí sobre o Pedro Henrique. Em grande fase no Internacional da temporada, o atacante Pedro Henrique foi ventilado em diversos clubes do Brasil, inclusive no Flamengo. Nos últimos dias, o Fluminense foi citado como possível interessado. Entretanto, em contato rápido com a reportagem do IG Esportes, uma pessoa ligada à diretoria do Tricolor das Laranjeiras descartou o interesse do clube do jogador de 32 anos. Ou seja, não há nada, tá? Sobre Pedro Henrique no Fluminense. Seria uma grande contratação, tá? Mas, como eu disse, achei esquisito, assim, não faz muito o perfil de jogador que o Fluminense vai atrás pelo valor que eu teria que investir. Não é um jogador em final de contrato, está se destacando num time que está até melhor do que a gente no campeonato. A gente sabe da dificuldade financeira do Fluminense no mercado, tá? Então não há nada sobre Pedro Henrique do Internacional no Fluminense. E agora, meus amigos e minhas amigas, a última notícia, né, que eu acho que preocupa muita gente, ainda mais a galera que não está satisfeita, tá, com o momento que o Fluminense vive no futebol, tá? A apuração da Netflix, já vou jogar aqui na tela para vocês, tá? Tá aí. Caso eleito, Bittencourt manterá toda a estrutura do departamento de futebol do Fluminense, tá? Fala aqui que a eleição deve ocorrer no final de novembro. E a Netflix traz aqui, ó, a eleição se aproxima e fatos novos vão surgindo no período pré-eleitoral do Clube das Laranjeiras, né? Netflix apurou que, caso eleito, o atual presidente Mário Bittencourt não mudará a estrutura atualmente em vigor no departamento de futebol. Desta forma, Paulo Angione continuará como diretor executivo de futebol do Fluminense e o próprio presidente continuará acumulando a função de coordenador de futebol que era exercida pelo Celso Barros lá no começo do mandato, né? Vale lembrar que a vice-presidência de futebol foi extinta pela atual gestão. O cargo que Mário ocupa e seguirá caso eleito tem como principal função a participação nas contratações e saídas de jogadores do elenco. O pleito do Fluminense acontecerá na segunda quinzena de novembro, de acordo com o Estatuto do Clube. Até o momento, Rafael Rolim, Ademar Arraes e Marcelo Soutos anunciaram suas pré-candidaturas. Mesmo não tendo anunciado, o atual presidente irá concorrer à eleição. A gente vê isso aí de acordo com algumas declarações do Mário, né? Ainda não lançou oficialmente a campanha dele, mas vai ser sim, tá? Candidato à reeleição no Fluminense, né? E essa notícia, cara, assim, mostra que a diretoria do Fluminense está muito satisfeita com o que tem sido feito no futebol, né? O Fluminense ganhou um Campeonato Carioca após 10 anos e só, né? Chegou esse ano à semifinal da Copa do Brasil, tá ali, vamos colocar, bem no Brasileiro, em quinto lugar, já esteve melhor, mas beleza, tá em quinto lugar, a tendência, né, está ali na briga por uma vaga direta na Libertadores, por uma manutenção ali no G6 para ir diretamente à Libertadores, que deve ser, né, com o G6, e é isso, sim, mas passou vergonha na Libertadores desse ano, passou vergonha na Copa Sul-Americana, né, e faltou um título maior aí, até pelo investimento que foi feito, né. Agora sai a informação aí de que, caso eleito, ele vai manter toda a estrutura do departamento de futebol. E aí são duas coisas que eu vejo como problema. Primeiro, ele é o antigo vice de futebol, né, coordenador técnico, enfim, como quiser chamar aí. Um acúmulo de funções, né? O Mário Bittencourt, teoricamente, como presidente do clube, deveria, né, estar focado aí em sanear o clube, né, já que é um clube que vive com muitas dificuldades financeiras, como ele mesmo já falou, até na venda do Luiz Henrique, né? Ele deveria estar aí correndo atrás de resolver esse tipo de coisa, gerenciar o clube. Não o futebol, né? O futebol a gente sabe como é que funciona, ou como deveria funcionar, deveria ter uma pessoa. Tem o Paulo Angione lá, né? Mas deveria ter Paulo Angione mais alguém, se é necessário que tenha mais um, né? Paulo Angione mais alguém para gerenciar ali as questões do futebol, né? Mas o Mário Bittencourt, a gente sabe, já conhece, né? De outros carnavais, adora se meter no futebol, e tá lá, né? Ele tirou o Celso Barros de vice de futebol, meio que assumiu isso, né? Extinguiu a pasta, mas ele é meio que o vice de futebol hoje do Fluminense, né? Esse aí para mim é um grande problema pelo acúmulo de funções e pela incapacidade do Mário de montar time de futebol, tá? Ele não é a especialidade dele. E aí acaba fazendo muitas besteiras aí no comando do Fluminense. Outra coisa assim, né? Aquela coisa, o Mário Bittencourt foi eleito como oposição, como o cara que ia tirar a Flusócio do poder, que ia mudar tudo, mas manteve, né, o departamento de futebol da Flusócio. O Paulo Jônio estava lá, tá? A galera que está no futebol hoje do Fluminense já estava lá
na época da Flu-Sócio, tá? Não é a única pauta, a única pasta do Fluminense que tá toda igual da época do Flu-Sócio, tá? Mas o futebol é uma delas, é que a gente mais vê, né, que mais está em evidência. É a mesma galera que estava lá na época do Pedro Abad, tá? Mantém aí no Fluminense, o Mário Bittencourt está satisfeito, acha que é isso que tem que ser feito, enfim. Vamos torcer para ele estar certo e eu estar errado, porque eu acho que não deveria ser assim, né? Mas enfim, o importante é que o Fluminense vença os jogos e seja campeão. Espero que ele esteja certo e eu esteja errado, tá? Enfim, bola para frente. Mário Bittencourt, caso eleito, vai manter toda a estrutura do departamento de futebol do Fluminense, tá certo, galera? Para finalizar esse vídeo, convido você a fazer comentários, tá, sobre as notícias aqui trazidas. Mário Bittencourt está certo de manter a estrutura atual do departamento de futebol? Lembrando, né? Saiu o vídeo ontem, vai estar aí no card. Ele quer trazer o Fred para a diretoria do Fluminense e quer renovar com o Fernando Diniz por 2 anos. Pedro Henrique do Internacional, você acreditou em algum momento que o Fluminense poderia contratar o Pedro Henrique? Seria uma boa contratação? Não seria? Deixe seu comentário aí. E por fim, né? Manuel jogando domingo, é bom ou é ruim? Você queria outro jogador titular na zaga? Enfim, deixa sua opinião aí nos comentários, vamos trocar essa ideia, tá? Finalizando esse vídeo, eu agradeço você que assistiu ele até o final, é muito importante para nós, o YouTube valoriza muito essa métrica e eu também, tá certo? Então vamos lá, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.